Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que nosso tema em estudo é verbete de dicionário e enciclopédia. A nossa atividade de hoje estará na página 5, 6 e 7. Vamos lá? Na página 5, nós começamos com a atividade número 4, que diz o seguinte: uma enciclopédia é um conjunto de textos que explicam as coisas que há no mundo. Ela pode ser impressa em papel ou postada na internet. Uma enciclopédia pode ser de assuntos gerais ou de um assunto ou tema específico. Por exemplo, uma enciclopédia sobre animais. Vamos conhecer um verbete de enciclopédia? Só relembrando aqui, no vídeo anterior disse a vocês que um verbete de dicionário, ele é mais sucinto, ele é mais simples, ele é mais objetivo, que tem a palavra e os seus significados. E, no máximo, tem a classe gramatical em que pertence. Já o verbete de enciclopédia, ele é mais complexo, ele tem mais detalhes, é mais descritivo. E aí nós temos o verbete de leão. E aí nós temos algumas coisas sobre o leão. E ele diz o seguinte: leão é o nome popular do felino, cujo nome científico é Panthera leo. O leão é encontrado em 3 continentes: África, Europa e Ásia. Porém, a grande concentração atual do leão ocorre nas savanas africanas. A cor deste animal varia entre o amarelo claro e o marrom. Os machos se diferenciam das fêmeas pelo tamanho, peso e presença de uma grande juba. Os leões são carnívoros e caçadores, principalmente as fêmeas. Os leões se alimentam de antílopes, gnus, búfalos, zebras, javalis e outros mamíferos de pequeno e médio porte. Um leão de grande porte pode comer até 35 quilos de carne em apenas um dia. Vivem em grupos de 5 a 40 animais, formados na maioria por fêmeas. As fêmeas são responsáveis pela caça e cuidado dos filhotes, enquanto os machos são encarregados de proteger o grupo de animais maiores. Existem várias espécies de leões, porém as mais conhecidas são leão sul-africano, leão do Atlas, leão asiático, leão do Cabo e leão senegalês. Podem atingir até 55 km por hora, porém conseguem apenas percorrer pequenas distâncias. Para se comunicarem com outros leões, estes felinos emitem sons. O som emitido pelo leão é chamado de urro. E aí nós temos as características principais. Os machos medem entre 2,5 metros e 3 metros de comprimento, e as fêmeas medem entre 2,3 metros e 2,7 metros. Medem aproximadamente 60 a 90 centímetros de altura. As fêmeas pesam entre 120 e 170 quilos e os machos entre 150 e 230 quilos. Logo após esse texto, nós temos aí uma ficha técnica que vocês vão preencher com os dados que tem lá no texto sobre o leão. Você vai colocar o nome científico do leão, os locais onde são encontrados, cores do animal, a alimentação, espécies mais conhecidas, a altura, o comprimento do macho e da fêmea, o peso também do macho e da fêmea. E logo após essa ficha técnica, nós temos algumas perguntas. As primeiras perguntas vocês vão responder apenas com um X na resposta certa. E a primeira diz o seguinte: o leão é um animal. Aí vocês têm as alternativas: herbívoro e pacífico, caçador e pacífico, carnívoro e pacífico ou carnívoro e caçador. Próxima pergunta. Para se comunicar, o leão usa o quê? Ele late, uiva, urra ou mia?
E a próxima diz: os leões vivem em grupos formados na maioria por filhotes, fêmeas ou machos. Letra B. Procure no verbete 3 palavras escritas com letras maiúsculas e escreva abaixo. Depois que você escrever essas palavras, vocês vão dizer por que essas palavras estão escritas com letras maiúsculas. Letra C. Leia e compare os 2 trechos. Trechos são pedaços do texto. Então, foi retirado um pedacinho do texto e foi escrito de 2 formas aí. Vamos ver qual foi a primeira. A primeira diz o seguinte: os leões são carnívoros e caçadores, principalmente as fêmeas. Os leões se alimentam de antílopes, gnus, búfalos, zebras, javalis e outros mamíferos de pequeno e médio porte. E a número 2 diz: os leões são carnívoros e caçadores, principalmente as fêmeas. Eles se alimentam de antílopes, gnus, búfalos, zebras, javalis e outros mamíferos de pequeno e médio porte. Existe uma palavra nesses 2 trechos que foi trocada, foi modificada. E aí a pergunta é: o que mudou do primeiro para o segundo trecho? Que palavra foi substituída e por qual? Vejam aí, leiam novamente se não entenderam. Leiam novamente e aí vocês vão ver que tem uma palavrinha que foi trocada no segundo trecho. E aí você vai colocar aí embaixo qual foi essa palavra e por qual ela foi trocada. E aí nós temos a próxima questão que diz o seguinte: essa substituição, essa troca dessas 2 palavrinhas, mudou o sentido do trecho? Sim ou não? Vocês vão colocar aí. Leia este outro trecho. Existem várias espécies de leões, porém as mais conhecidas são leão sul-africano, leão do Atlas, leão asiático, leão do Cabo e leão senegalês. Neste caso, podemos substituir a palavra leão pela palavra ele. Por quê? Eu posso trocar a palavra leão, quando está escrito aí, leão do sul, leão sul-africano. Eu posso tirar essa palavra leão e vou colocar ele no lugar, ficaria assim, ele sul-africano. Eu posso fazer isso? Sim ou não? Você vai colocar aí e por que eu não posso ou por que eu posso? A outra pergunta diz o seguinte: no verbete acima, também aparecem abreviaturas. Você sabe o que elas significam? Converse com seu colega de dupla e procure descobrir. KM/H. O que significa isso? Gente, aí diz, converse com seu colega de dupla. Lógico que era para ser feita em sala, mas infelizmente nós não estamos com aulas presenciais, então vocês podem pedir ajuda aos familiares de vocês. Então, o que significa KM/H? Aí você vai colocar aí o que significa isso, ok? E aí nós temos, para finalizar, a atividade 5. Pessoal, essa atividade 5, ela também seria para ser feita na sala de aula, que seria para criar, aí está pedindo para a gente criar uma enciclopédia com capa, com várias informações, mas infelizmente nós não estamos na escola, né? E eu vou pedir uma atividade diferente no lugar dessa daí. Eu vou pedir a vocês que façam uma pesquisa sobre o elefante. O animal que eu vou dizer para vocês é o elefante. Vocês vão pesquisar, pode ser na internet, ou quem tiver enciclopédia em casa, pode também fazer pelo livro enciclopédia, não é? E aí vocês vão colocar tudo sobre o animal elefante. Você vai colocar a cor da pele, você pode colocar onde é encontrado o elefante, o que come, quantos metros pode atingir de altura,
o peso de um elefante. Então, tudo isso vocês podem pesquisar na internet e colocar no seu texto. Vocês vão fazer essa produção no caderno, vão tirar a foto e vão enviar para os professores de vocês, ok? Então, a todos, uma boa atividade e até a próxima!